Harvard English. Está gravando, pelo visto. Vamos ver. Deve estar gravando, tá aqui, ó. Ele me pediu permissão para gravar, então acho que tá gravando. You are sharing, vamos ver aqui. Volta só um pouquinho aqui, meu filho, deu. Sim, está gravando. Então, tá gravando agora, tá? A gente tá aqui pelo Zoom, vocês não estão me enxergando, porque provavelmente o computador ele se perdeu entre o Meet e o Zoom para ligar a minha câmera aqui, né? Mas isso é algo que é secundário agora, e o que interessa é que a gente consegue aqui, então, fazer a gravação e vocês vão ver a aula, tá? Então, eu vou começar a compartilhar, vou botar em tela cheia para poder escrever quando necessário, e vocês vão me dizendo se está tudo bem, tá? Vão me dizendo se está ficando bom, se está compartilhando, qualquer coisa, vocês vão me avisando, pode falar, pode me interromper, ele vai fazer a apresentação de slides ali agora, assim que ele conseguir. Deu. Prontinho, tá? Então, tá em tela cheia aí para vocês? Sim. Ok. Então, seguimos, tá? Olha só. Então, hoje, de acordo com o nosso cronograma, nós vamos ver a parte de funções inorgânicas. E essas funções inorgânicas, tá? É bem importante que vocês identifiquem. Vou colocar aqui mesmo, vou voltar. Eu vou colocar aqui mesmo na minha página inicial. É bem importante que vocês identifiquem. Acho que eu já até comentei alguma coisa do tipo, né? As 4 funções inorgânicas que a gente tem, que são os ácidos, que são as bases, que são os óxidos e que são os sais, tá? Então, a prova de vocês, o PAV, no caso, ele pergunta tudo de tudo, assim, tá? Só que é mais uma questão de aplicação, tá? Aplicação dessas funções inorgânicas, para que serve, para que não serve, o que eu uso para consertar tal coisa, e assim por diante, tá? Nós vamos ter que ver desde a parte assim técnica até a parte de aplicação que eu vou falando para vocês, por isso que é importante vocês dividirem. Então, hoje, né, para ir com calma, porque é bastante coisa, tá? A gente vê assim, ó, tá? A gente vai ver assim, essas 2 primeiras e depois ver as outras 2. Mas elas são muito complementares, tá? Como é que se faz a parte de complementar? Isso é bem importante, ó. Como é que complementa? Complementar. Isso aqui é um bizu bem importante para estudar função inorgânica, tá? Os sais, eles são é uma função que você não consegue identificar. Então, quando tu não consegue identificar, tu diz que é sal. Só que os sais, eles são muito dependentes dos ácidos e das bases, tá? As bases, em especial, vai dar o caráter de solubilidade desses sais, tá? Os ácidos, eles têm uma relação com força, tá? Força de um sal, força no sentido de ser ácido, tá? Assim como a base também tem, mas esse cara aqui a gente consegue linkar, a gente sabe um, a gente sabe o outro. Aqui também tem força, tá? De base, força básica, tem os dois. Por que eu falo isso? Isso ajuda vocês a linkar, tá? Então, os sais vai ter que ter o ácido ali para dizer se é um ácido, se é um sal ácido ou coisa do tipo, e a base traz muito aquela ideia de solubilidade. Esse aqui é um bom link que tu pode fazer. Os óxidos, tá? Eles são muito importantes. Aí eu posso aqui dar um pouquinho, abranger um pouquinho, tá? E um pouquinho além para vocês, que qualquer questão de Enem, por exemplo, puxa muito esses caras, justamente pela aplicação dele. Então, os óxidos, eles também têm uma dependência grande de ácido e base, tá? Então, eles são importantes. É muito importante. Aquela funçãozinha, assim, que tu tem que olhar com carinho para ela, tá? Esses caras aqui são a parte inicial. Então, o que é um ácido? Hoje a gente sabe por senso comum que ácido é alguma coisa assim que é ácida, né? A gente diz, isso é ácido. Mas o que define isso ser ácido? Qual é a definição de um ácido? A definição técnica
de um ácido, tá? A gente utiliza N funções para identificar ele. A gente pode usar o que a gente chama de identificar indicador ácido-base, que pode ser um papel de torazol, pode ser fenolftaleína, tá? Se vocês já fizeram aqueles experimentos do repolho roxo, por exemplo, em que tu bate o repolho roxo e aí forma, então, aquela solução com uma coloração bem forte e tu consegue fazer identificação isso em compostos ácidos e básicos, tá? Então, quando eu quero saber na química, lá tô lá no laboratório, eu não vou provar, né? Então, tu, por exemplo, assim, vai ali e prova laranja, limão, banana, ou qualquer comida, e tu consegue me dizer pelo teu senso comum então, e pela tua parte paliativa se aquilo é ácido ou não. Mas no laboratório eu não posso fazer isso, não posso pegar um composto lá um potinho e vou dar uma lambida lá para ver se é ácido. Não posso, porque pode me corroer, pode queimar toda a minha língua e já era. Então, a gente usa indicador ácido-base, tá? Papel de tornasol é como vocês estão vendo ali, ele fica, então, em meio ácido, tá? Ele fica avermelhado, a fenolftalina fica incolor e o repolho roxo fica desse formato aqui, ó, nessa coloração. Vocês podem brincar em casa, é muito legal, tá? Principalmente no meio básico. Dá pra pegar uma folha lá, roubar uma folha do repolho roxo da mãe, dar uma batidinha e tacar-lhe uma que boa, sabe? Uma água sanitária, vocês vão ver uma brincadeira bem legal, tá? Bom, as bases, elas são o contrário dos ácidos, tá? Em funções operacionais, do tipo a coloração, do que acontece no papel de tornasol, que ele fica azul, tá? Ele fica azuladinho, a fenolftalina fica um rosinha, esse rosa aí tá muito exagerado, tá? Esse rosa estragou a solução. Fica um rosa bem clarinho. E aqui, ó, que eu te disse, ó, o meio básico, como é que fica. Se eu botar aqui boa, ela vai ficar com esse de baixo aqui, ó, esse verde. Fica bem bonitinho de fazer. Tá? É só para ver a mudança de coloração. Isso tudo que eu mostrei para vocês é um indicador ácido-base, tá? É como indicar, como eu vou saber que isso é ácido e como isso é básico de uma forma técnica. No laboratório, ainda tem uma coisa chamada de pH-metro, que é algo que vocês devem estar vendo agora. Eu sei que vocês estão vendo soluções, né? Então, vocês devem estar vendo escalas de pH. O que é algo ácido, o que é algo básico, via uma escala de pH, né? De 0 a 14, por exemplo. Então, isso é a forma com qual eu também posso ver no laboratório, isso é uma forma mais qualitativa, vamos dizer assim. Então, a parte de aço e base, ela também vai trazer essa questão aqui de condutividade elétrica. E isso tudo sai da minha ideia de tipo de ligação. Tá? Vem tudo do meu tipo de ligação. Se eu quero saber se isso conduz eletricidade ou não, eu vou pelo tipo de ligação e depois o tipo de composto que forma. Tá? Então, tu tem ácido clorídrico em água. Ácidos sofrem ionização, tá? Ionização. Significa que quando eu vou colocar eles em água, eles vão formar íons. Esses íons, eles estão livres, tá? E por isso acontece, então, a condução de eletricidade. Por isso que vai acontecer. Esse cara aqui forma uma ligação do tipo covalente. E aí tu sabe que ligações covalentes compostos covalentes não conduzem eletricidade. Mas tem aquele asterisco lá para ácidos, tá? E compostos atômicos. Por exemplo, o carbono, grafite, tá? Se tu pegar um grafite e passar corrente elétrica, ele vai ter condução de eletricidade. O que é um composto covalente, tá? Formado por ligações covalentes. E, por exemplo, o açúcar, ele não vai formar, vai conduzir eletricidade, tá? Tem que ter esses caras aqui, ó, íons em soluções. Aí o ácido, ele se separa desta forma quando tu coloca ele em água, tá? Então, tu consegue fazer a condução de eletricidade. O hidróxido de sódio, que é uma base, tá? Isso a gente não tá falando de condução de eletricidade. Ele sofre dissociação iônica. Ou seja, tem íons livres também. Eles também vão formar os íons livres. Mas, além disso, eu posso lembrar que esse cara aqui é um composto iônico.
E os compostos iônicos, quando em água ou quando fundidos, eles conduzem a eletricidade, tá? Por quê? Porque eles se dissociam. Eu preciso colocar em água ou fundir, tá? Um desses dois. Bem, isso é uma parte operacional. Imagina que eu estou no laboratório, estou tentando identificar o que é um ácido e o que é uma base, e eu cheguei ali nessas ideias, tá? Parte teórica, que se pergunta, o que é ácido base? De acordo com teorias. Vocês têm 3 teorias. Essa aqui é a mais simples. Meu Deus. Ok. Essa aqui é a mais simples. Ácido é todo aquele composto que vai liberar H+, tá? Como único cátion em água. Liberou H+. E a base é tudo aquilo que libera OH-. Isso, de acordo com uma teoria chamada de Arrhenius. Íon H+, tá? Vai ser liberado em água, vai dar caráter azedo para os ácidos, tá? E o íon OH- vai ser o caráter adstringente. Sabor adstringente, para quem quer relacionar, é quando a fruta ela não está madura, ela está verde. Que ela fica, sabe a banana? Fica meio que, o caqui também, ele fica meio que grudando assim na tua língua. Isso é um caráter adstringente, tá? E bases têm essa indicação. Então, eu sei agora que conduz eletricidade, eu sei agora que tem um caráter azedo ou adstringente em função do H+, em função do OH-. Então, agora eu começo a função ácido em si. Quando tu for estudar, tu está vendo toda uma teoria aqui agora, mas tu precisa fazer uns links. Que tipo de links? Ácidos, eu separo em hidrácidos, tá? E oxiácidos. Se eu fosse fazer isso aqui agora, eu diria, eu tenho hidrácidos e oxiácidos, tá? Separo assim, eu estudo esse, depois esse. Hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio, eles são mais fáceis de estudar. Então, todos os hidrácidos, eles têm a terminação hídrico no final. Isso se eu quiser falar de nomenclatura. Então, é o hidrogênio seguido de um outro elemento, tá? Fluorídrico, clorídrico e assim por diante. Lembrando do sulfídrico, porque o enxofre em latim é sulfur, tá? Em inglês também. E o ácido cianídrico. Oi? Tu tinha parado de falar ou eu que não ouvi? Eu acho que tu não ouviu. Ah, então teve Onde eu parei para ti de falar? ali quando o slide mostrou esse para dominar esse tipo de ácido. Para denominar esse tipo de ácido? Aqui. Terminar. Tá. Então, vamos voltar. Eu disse assim, todos os hidrácidos, eles têm a terminação em hídrico, são mais fáceis de estudar, esses caras aqui, ok? Então, tudo aqui vai terminar em hídrico, fluorídrico, bromídrico e assim por diante. Aí eu disse assim, ó, lembrar do sulfídrico, porque o enxofre é sulfur, tá? Só para lembrar. E o ácido cianítrico, eu gosto de colocar ele assim para dar uma lembrada, tá? Sempre nas nomenclaturas. Os ácidos oxigenados, tá? Opa. Eles são mais complexos. Vamos colocar aqui, ó. Eles são mais complexos na nomenclatura. Nomenclatura. Por isso, gente, vocês vão fazer um tema de casa bem legal, tá? Que é colocar os nomes dos ânions. Todos os nomes dos ânions, todos, incluindo os que não têm oxigênio. Por exemplo, F-, a gente chama de ânion fluoreto. SO4-, 2, esse aqui a gente chama de íon sulfúrico, na verdade, tá? Ácido sulfúrico, a gente tem aquela terminação, não sei se vocês lembram disso, que usa uma frase, né? É o teimoso mosquito no bico do pato. Já viram isso aqui?
Já viram isso aqui? Não. Não? Eu escrevi que nem a minha cara aqui, né, também. Deixa eu apagar para ficar melhor. Que eu botei assim porque achei que vocês já sabiam. Tá? Aqui. Olha só. Vou botar bonitinho agora. Teimoso, mosquito, bico, pato. O que quer dizer isso? Quando é oso, vira ito. Quando é ico, vira ato. Este daqui é o nome do ácido. Esse aqui é o nome do ânion, tá? Nome do ácido e nome do ânion. E que, consequentemente, vai dar nome para o sal. Isso aí depois eu vou ter que fazer um link enorme com isso. Mas, por exemplo, tá vendo aqui o ácido sulfúrico? O nome do SO4 é sulfato. Então, ó, sulfato vira sulfúrico. Então, ácido sulfúrico. Por exemplo, se eu te juntar o íon hidrogênio mais o SO4 menos 2, vai dar o ácido sulfúrico, ou sulfato de hidrogênio. Ou se eu juntar isso com... Oi? Como é que faz para saber o nome dos ânions? Nome dos ânions, aí vem aquela história que eu estava contando para vocês da tabela periódica. Sabe aquela tabela que eu digo assim, ó, essa tabela é enorme, desnecessária, e ela só tem uma única utilidade, é o nome dos ânions, tá? Se vocês têm essa tabela, ela vai facilitar a vida de vocês, tá? Por quê? Por que ela vai fazer? Porque atrás dela tem o nome dos ânions, tá? Tem o nome dos ânions lá. Só que vai ter muitos nomes de ânions, assim. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai concentrar em os que mais aparecem. Esses que vocês estão vendo aqui agora, vocês têm uma ideia do que vai ser o que mais vai aparecer. E nos próximos slides eu vou acabar falando de outros também, né? Que vão aparecer. Então, vocês têm que se concentrar nos que mais aparecem em prova. Esses que vocês estão vendo são os que mais aparecem. Mas aqui não está o nome do ânion, mas é fácil de identificar. Todos eles terminam em ico, então todos os ânions vão ser ato. Esse é o nitrato, esse é o clorato, esse é o carbonato, esse aqui é o sulfato, esse aqui é o fosfato, e esse aqui é o borato. Tá? É bem tranquilinho. Aqui tem mais algumas ideias do que eu quero mostrar para vocês, tá? Isso aqui é para nomenclatura. Então, esses aqui são os que mais aparecem, tá? Ácido clórico, sulfúrico, ácido nítrico e o fosfórico. O que está acontecendo aqui? Ó? Olha para cá. Daqui para cima, eu adicionei um oxigênio. Veja que era HClO3 e virou HClO4. Os outros não têm, tá? Virou ácido perclórico. Antes era ácido clórico, eu tive que adicionar o prefixo per. Quando eu vou descer uma vez, eu tiro um oxigênio, então o ico vira oso. Quando eu desço duas vezes, vira oso, que tá aqui. Certo? Vocês podem se basear desta tabela para fazer essa nomenclatura, ou vocês podem trabalhar com a questão do NOx, que eu mostrei para vocês na aula anterior, tá? Essa parte do NOx também vocês podem trabalhar, mas isso tudo não substitui saber o nome dos ânions. Isso é para a vida de vocês, é para facilitar. E pode fazer com uma calma assim, ó, enorme, porque é um trabalho trabalhoso, tá? É um trabalho trabalhoso. Só que se você faz com calma e com tempo, vai chegar no final, tu vai ter isso aí prontinho, tu não vai estar te estressando com questões de memorização, tá? Você vai ter que memorizar os ânions e depois vocês vão memorizar a nomenclatura, o que é tranquilo. Aqui é uma outra ideia do cloro, tá? Isso por que a gente mostra o cloro assim? Porque o cloro é um dos poucos que conseguem fazer isso.
Na verdade, a galera da família 17 consegue. E por que que ela consegue? Porque ela tem o NOx variando de menos 7 a 7. Vou mostrar o NOx do cloro lá no primeiro, tá? No perclórico. Aqui é menos 2, aqui é menos 8. Aqui é mais 1, aqui é mais 1, aqui sobrou 7. Esse é o maior NOx que o cloro consegue ir. Agora eu vou mostrar no último. Aqui. Mais 1, mais 1. Menos 2, menos 2. Mais um aqui, ó. Mais um aqui, tá? Então, o cloro, ele depende do NOx em função do oxigênio, da quantidade de oxigênios que tem ali. E aí, tu consegue relacionar com a nomenclatura dele, tá? Dentro dessas nomenclaturas, a gente também tem os prefixos orto, meta e piro, tá? Eles não são tão pedidos, assim. É importante você saber que eles existem, tá? Querendo ou não, a prova ainda pede mais aplicações. Opa. Então, o prefixo orto, tá? Ele é o prefixo que vai no nome normal. O que que significa no nome normal? Eu poderia dizer ácido sulfúrico ou poderia dizer ácido ortosulfúrico. Então, isso aqui a gente corta. O meta, ele vai dizer que o ácido foi retirado de uma molécula de água, tá? Então, se eu tinha assim, ó, H2SO4, eu vou tirar uma água, tá? Não vai me sobrar nada, né? Vou ficar com isso aqui, ó, HSO3. Tá? Esse aqui não vai acontecer nada. Agora, se eu tiver um ácido maior, tá? E for retirar H3PO4, por exemplo, vou retirar uma água dele, menos água. Vai me sobrar HPO3. Esse aqui se chama metafosfórico. Ácido metafosfórico. Eu retirei uma água dele. E o piro significa que eu vou tirar 2 moléculas de água. Desculpa, uma molécula de água de 2 moléculas do ácido orto. Aí eu consigo fazer isso, ó. Aqui, ó. Se eu fizer nesse cara aqui e for retirar uma água, aí eu consigo, ó. Aí eu vou retirar uma água, que eu vou ter 4, né? Então, vai me sobrar os 2. E aí, eu vou ficar SO, aqui o tio vai ficar 7. Ácido pirossulfúrico, tá? Então, a moral da história desse cara aqui é saber que eles existem. Por quê? Ah, vai que aparece isso na prova, mas o que é isso? Isso se refere à quantidade de água. Geralmente, a prova pergunta assim, tá? A quantidade de água retirada. O meta, eu retiro 1D1. O piro, eu retiro 1D2. Uma molécula de água de 2 moléculas do ácido orto. Assim tu linka, tá? Para tu não te perder e não sobrecarregar. Aqui os exemplos que eu estava dando antes, tá? Exatamente os exemplos que eu mostrei, ok? Só lei tudo tinha fosfórico. Aqui um outro exemplo de ácido. Este aqui é um ácido orgânico. É algo que vocês aprendem no 3º ano, tá? Ele aparece por quê? Porque ele é muito usado, porque ele é o vinagre. Esse é o ácido acético. É um ácido que nós dizemos que é um ácido fraco, tá? Por que que é um ácido? Porque tá vendo esse hidrogênio aqui? A gente chama hidrogênio ionizável. Opa, volta. Ionizável. É um hidrogênio ionizável. O que que é o hidrogênio ionizável? É aquele que está ligado ao oxigênio, tá? Está ligado ao oxigênio. E por isso ele sai. E por isso ele vai sair, tá? Aqui tem outros exemplos de ácidos, que tu tem o cromo e o manganês, que são elementos metálicos, tá? Ó, se, por exemplo, eu separasse isso aqui, só pelo fato de terminar em ico, eu sabia que esse cara aqui é o ânion permanganato, tá? Esse aqui é o manganato, esse aqui é o cromato, tá? E isso aqui é o pirocromato.
só de saber a terminação. E isso me ajuda no quê? Em nomenclatura, que é a parte mais complexa. Tá? Depois que tu pega a nomenclatura, tu já vai identificar. Então, a parte estrutural de um ácido oxigenado. Escreve o símbolo do elemento no meio. Separa e adiciona os oxigênios para cada hidrogênio, tá? Que seja ionizável. E tu vai fazendo as ligações. Aqui eu já vou colocando, por exemplo, para vocês lembrar. Esses caras aqui, eles têm geometria tetraédrica, tá? Tetraédrica. O que eu preciso saber disso daqui? Saber que existem ligações, tá? Que são feitas entre elemento, oxigênio e hidrogênio, e que se por um acaso eu tenho que explicar para a prova por que o enxofre está fazendo tantas ligações, eu vou dizer que ele faz expansão do octeto. Expansão do octeto. Por quê? Porque ele está fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 1, 2, 3, 4 ligações, sendo que ele faz 2. Por que ele faz isso? Porque ele faz expansão do octeto. Aí tá dizendo aqui, ó, alguns autores dizem que isso é ligação dativa. Hoje a gente sabe que o nome disso é ressonância. Eles ficam ressonando aqui, ó. Essa ligação vem para cá, depois vem para cá, e fica assim, ó, fica dando banda, tá? É a ressonância, ligação ressonante. Por isso que a gente tem esse tipo de ligação ali entre eles, tá? Então, aqui, ó, modelo de ligação dativa, não sei se vocês, os professores de vocês falam isso. Ô, doutora, Hum? como é que tu sabe o tipo de ligação, tipo, se tá doando ou compartilhando só por esse desenho? Por esse desenho, eu sei que todos estão compartilhando, porque eu tenho ametais aqui. Tá? Eu tenho ametais. Se eu tivesse um metal com ametal, eu sei que ele estaria doando, tá mandando para ele, tá? Tá doando, tá? Transferindo esse elétron para lá. Então, é a partir do tipo de elemento, tá? Conhecimento de tabela periódica daí. Aí eu sei que tá acontecendo doação ou compartilhamento. Aqui todo mundo tá compartilhando, tá? Então, por isso que tem essa representação aqui de dativa, que hoje não se usa mais. Hoje se usa a ligação em ressonância, tá? Porque a ligação dativa, ela foi extinta, uma nomenclatura extinta. Então, o que significa ressonância? Significa que o enxofre, por exemplo, o enxofre, ele, pela regra do octeto, ele só faz 2 ligações, tá? Mas ele vai lá e expande o octeto porque tem espaço. Então, se tu colocar nas caixinhas, aquelas caixinhas de número quântico, certo? Tu tem aqui os elétrons, o teu enxofre, tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ele tem espaço, ó, não completou aqui. Então, significa, olha só, vai desligar isso aqui daqui a 10 minutos. Quanto tempo a gente tá falando? Bom, vamos lá. É 10 minutos, tá? Prof, Oi? deu problema, eu acho que deu problema, porque o Felipe disse que tu tá muda pra ele, assim, não entendi. Tipo, parou de falar, tipo, do nada. Sério? E tu tá me escutando? Eu tô, Ah, mas então eu não deu sei. problema lá para ele, então. Tá, eu vou ver com ele. Então deu problema lá com ele. Se tu tá me escutando, né? Quer ver com ele aí? Aqui, ele tá pedindo para entrar, ó. Eu vou vendo com ele. Ele tá pedindo para entrar. Oiê, Oi. estás me escutando?
Não, eu parei de te escutar por um tempo, daí eu saí e entrei de novo, não sei o que que tava acontecendo. Pois é, que doideira isso. Mas agora tu me escuta? A Mariana tava te ouvindo? Aham, Sim, a Mariana tava. Mariana tava me ouvindo. que estranho. É hoje, né? Hoje É hoje. Hã? é o dia. É o dia, é segundou, segundou, que loucura. E aí é que nós temos 8 minutos, porque o troço aqui, ele tem tempo de gravação, tempo de uso aqui, ó, tá? Então a gente vai ter 8 minutos. Bom, eu estava mostrando aqui, não sei se tu escutou a minha resposta, Felipe. Ah, sim, tu me respondeu do porquê que tu sabe se é covalente ou é iônica. Isso eu... Então eu tava parando aí, tá? Tava mostrando que o enxofre tem espaço para ele. Essa parte dos desenhos eu não ouvi. Essa parte dos desenhos aqui é para mostrar que ele tem espaço para fazer essa ligação, tá? Porque o enxofre faz duas, mas tá fazendo quatro. Por quê? Porque tem espaço. Essas caixinhas ali que tu tá vendo é aquela ideia de números quânticos que vocês provavelmente devem ter visto, tá, em algum momento. A gente está na ionização de ácidos. O que esses ácidos estão fazendo para ionizar? Isso é importante. Ácido ioniza. O que significa isso? Forma ânions e cátions, tá? O cátion sempre vai ser o H+. O ânion vai ser o resto. Aqui vocês... Isso que eu estava falando para vocês antes. Peguem e façam uma tabela de ânions. Pega uma folha de ofício e coloca os ânions ali e os nomes. Aí tu vai colocar assim, ó, ânions oxigenados e ânions não oxigenados. Assim tu vai fazer. E vai colocar o nome deles, tá? E assim tu vai identificar toda essa parte de nomenclatura. Vai ficar mais fácil para ti depois. Então, aqui, ó, a gente tem as cargas negativas, elas vão para o hidrogênio. Aquela ideia de juntar, certo? Essas relações de monoácidos, de ácidos, triácidos, é de acordo com os hidrogênios ionizáveis, tá? Aqui tem um, aqui tem um. Então, eles são monoácidos, diácidos e triácidos. Isso vai de acordo com a etapa que vocês têm de ionização, tá? Isso daqui a gente chama de a parte, né, de ionização. Tem a primeira, tem a segunda, tá? São as etapas. E os hidrogênios, eles também podem ser chamados de prótons na química, tá? Então, quando eu digo para ti que esse cara tem 2 hidrogênios, eu posso dizer que ele é diprótico. Uma nomenclatura. Triprótico. E aí também pode ser chamado de polipróticos, tá? Isso é de acordo com a ideia de hidrogênios ionizáveis, ok? Aqui o que a gente tem? Exceções, né? Sempre tem uma exceção. Ácido fosfórico, beleza. Triácido, fosforoso, tem 3 hidrogênios, mas ele é um diácido. Por quê? Porque tem um hidrogênio que não está ligado ao oxigênio. O hipofosforoso tem 3, mas ele é monoácido, porque tem 2 hidrogênios que não estão ligados ao oxigênio. Ionizável tem que estar ligado ao oxigênio, ok? Então, aqui, ó, os ácidos, eles têm o hidrogênio no H+, como o cátion, tá? Ele não é estável, então ele precisa estar com alguém ligado. E ele se estabiliza com o H3O+, justamente por causa dessa reação aqui, tá? O íon H+, ele se junta com a molécula da água e forma o íon hidrônio, que é uma característica ácida também. Isso aqui é igual a isso aqui, tá? Teoricamente, na prática, um é H3O+, o outro é H+, ok? Então, essa seria a forma mais correta da gente representar. Ao invés de colocar assim, ó, ácido clorídrico na água,
libera H+, mais Cl-, a gente representa desta forma aqui, tá? Quando falarem para vocês ou perguntarem ácido, lembra? Essa frase é clássica. Ácido mais base, o que que acontece? Se neutralizam. Muito bom, neutraliza. Essa é a resposta, além de formar água. Jamais digam que forma sal, a não ser que vocês aqueçam esse sistema. Ácido mais base forma água. Por quê? Porque neutraliza. Uma reação de neutralização, porque é H+, OH-. Forma água. Essas perguntas aparecem em prova. Justamente porque tem livros que colocam que ácido mais base forma sal mais água, o que é incorreto, a não ser que você aqueça. Tá? Então, a gente vai ter o H3O, H3O+, que é o único cátion, tá? Que a gente vai estar ali liberando, porque Professora, o H... Oi? que nem tem essas, digamos que equações, eu não sei o nome certo, e aí para a gente saber o resultado, a gente sempre vai juntando os elementos, Sim, tu junta que nem, elemento. por exemplo, ali, Esse aqui? Oi? o ânion. Cortou a tua fala, Felipe. Ah, tá. Não sei se você está me ouvindo agora. Acho que tá. Tá. A gente junta os elementos e aí formamos o cátion e o ânion daí. Nesse caso aqui, o que tu tá vendo, tá? É uma reação de ionização. É tipo separar. É tipo uma reação de decomposição, tá? Então, tu separa eles, tá? E, claro, tu vai ter aqui no finalzinho para juntar, nesse caso. Sempre separe mais e menos, mais e menos. Então, o mais vai com menos, o menos vai com mais. Tá? Isso se a gente estivesse fazendo essa reação. Mas aqui a gente não tem o mais e o menos. Aqui a gente tem, como é uma ionização, está formando aqui o H3O+, mais o Cl-. Lá no sais eu te mostro isso com mais clareza, tá? Isso que tu acabou de me perguntar no sais é muito mais aplicável e importante. Aqui basta tu saber que tem uma reação de ionização, ok? As bases, gente, isso é tudo de ácido. Qual é o objetivo dos ácidos de vocês? Saber nome de ânions, saber força de ácido, tá? Isso ali no sais a gente vai falar um pouquinho mais, mas tem que saber força de ácido. As bases, elas são mais fáceis, tá? E aí vai acabar o nosso tempo aqui no troço de gravação. E provavelmente, então, a gente vai ter que deixar isso para outro momento, tá? A parte das bases. Ou então eu até posso gravar as bases para vocês, gravar uma aula de bases e enviar, tá? Para vocês. O que vocês acham? Pode, professora. Que daí eu deixo gravado e aí eu consigo fazer óxido e sais num próximo momento. Professora, ali o que a gente precisa saber do ácido é o nome do ânion, a força e qual que era o outro item? Nome de ânion, a nomenclatura do ácido e a tua força, tá? Tu tem que saber tanto o nome do ácido quanto o nome do ânion, só que vai te facilitar muito mais saber o nome do ânion. Mas por que eu digo os dois? Porque vai